Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim falar de um assunto diferente para vocês. De como ter uma conexão real com Deus, né? De como realmente falar com Deus. Hoje, meus irmãos e irmãs, eu vim falar para vocês como vocês devem buscar Deus, como é que vocês devem agradar a Ele. Então é muito fácil você dizer, eu vou buscar Deus, vou falar com Deus, mas aí você vai lá e só fala da boca para fora, não fala do coração. Você tem que buscar Deus de coração, não só da boca para fora. Você tem que buscar Deus de todo esse entendimento, de sinceridade. Você tem que falar com Ele com sinceridade. Você tem que falar com Deus em todos os dias, mesmo que as coisas não estejam dando certo, mesmo que as coisas estejam ruins, mesmo que você esteja numa situação tão favorável, né? Mesmo que você esteja, sei lá, passando por um momento difícil, passando por um momento que você não tem paz. Peça a Ele todo santo dia, quando você acordar, agradeça a Deus por as coisas que você tem. Seja grato, porque você não sabe o dia, né, que você vai morrer. Você não sabe o dia que você vai estar na terra. Você não sabe se essas coisas que você tem agora, você não sabe se essas coisas, elas vão sumir, se vão se acabar. Sejam gratos por tudo, por tudo. Tudo façam também, amem uns aos outros, respeitem as pessoas, tenham empatia, ajude o seu próximo, respeitem as pessoas, amem. E olha que temos ali, coisa bonita, gente. Eu tô gravando esse vídeo aqui, né, espalhando o evangelho pra vocês, e tá vindo vários passarinhos aqui ao meu lado, que as coisas de Deus são perfeitas, gente, real mesmo. Mas voltando ao que importa, busque em Deus de todo o seu coração. Não precisa você saber rezar, não precisa você rezar 70 textos. Até do simples fato de você buscar Deus, falando da mente, você já vai estar buscando Ele. Você já vai estar... Eita, quase que cai. Você vai estar falando com Deus. Só de você estar parado e você estar falando de coração, você está falando da sua mente. Se você está buscando Ele de coração, Ele vai te ouvir. Porque é isso que Ele quer. Busquem a Deus de coração e com sinceridade. Desabafem seus problemas para eles. Peça paz, peça sabedoria, peça um dia mais melhor. Peça bênçãos até para os seus inimigos. Ore pelos seus irmãos, sua família, seus amigos, todos. Amem seus inimigos. Amem uns aos outros. Porque, como está escrito, de toda lei, de todos os profetas, todos os apóstolos, desta lei, de toda lei, dependem esses dois mandamentos. Amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como você ama a si mesmo. Então, se você está seguindo esses 10 mandamentos, automaticamente você vai estar seguindo, né, os 10 mandamentos. Simples. Buscar a Deus não é difícil. O difícil é ser sincero com Ele. O difícil é quando você está passando por uma dificuldade, aí você escolhe o mundo em vez dele. Não amem o mundo, rapaziada. Amem Deus, amem as coisas que Ele tem feito por vocês. Agradeçam a tudo. Sejam gratos pelo pouco. Porque quando você é grato, até o pouco, quando você tem gratidão, quando você agradece a Deus, até o pouco vira muito. Então só seja sincero com Ele. Precisa você saber rezar, sei lá, outro terço, né, que as igrejas ensinam. Você só precisa ser sincero. Precisa buscar Deus de coração e falar com Ele realmente. Ter uma conexão com Deus, né? O nosso Pai. Se Ele é nosso Pai, se até nossos pais, né, que são aqui da terra, são bons pra gente, imagina Deus, que é santo, que basicamente que o universo, que é tudo, que essa natureza aqui que eu tô, que essa terra,
criou essas paisagens que eu tô, criou tudo. Tudo isso foi criado por Deus. Então, fale com Deus. Se você estiver passando por problema, fala com Ele. Pede para te dar sabedoria para você resolver os problemas. Se você está com dificuldade de espalhar o Evangelho, pede para Ele força e coragem. E eu sou muito grato a Deus por eu estar espalhando o Evangelho com vocês. Você não precisa ser como é que diz, um pastor para poder espalhar o Evangelho. Você só precisa pedir a Deus e precisa absorver as Escrituras. Porque é como está escrito, como Jesus disse, né? Quando ele estava de jejum, os 40 dias no deserto. Quando a tentação veio a ele, e ele disse assim: porque não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sair da boca de Deus. Então repare, o homem ele não vive só de dinheiro, não vive só de mulher, não vive só de luxo, não vive só dos seus próprios pensamentos. Ele vive da vontade de Deus. Ele vive das Escrituras, da palavra de Deus. Então, se você quer buscar Deus, comece primeiramente se arrependendo dos seus pecados. E peça perdão a Ele. Peça perdão a Ele por tudo. E aí vocês vão ver que Deus vai abençoar vocês. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Como você ser sincero, como você falar com Deus. Só seja sincero, não tenha medo de ser sincero com Ele. Porque é esses 4 passos. Da intimidade nasce a sinceridade. E da sinceridade nasce a confiança. E da confiança nasce o amor. Se não fosse pelo amor de Deus, se não fosse pelo amor de Cristo, já imaginou o que teria acontecido com a gente? Era pra gente estar naquela coisa, ter morrido naquela coisa no lugar de Jesus. Mas pelo amor de Deus, nós somos justificados através da graça de Jesus Cristo, da graça de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, primeiramente peçam perdão a Deus, se arrependam dos seus pecados. Depois comecem a ler a Bíblia, absorvam as Escrituras, que elas vão te ajudar. Não apenas ler as Escrituras quando você estiver com vontade de ler, até quando você não estiver com vontade. Porque ler a Bíblia para mim é como água, é igual como água. Quando você não bebe a água, você morre. É a mesma coisa com a Bíblia, com as Escrituras. Quando você não lê as Escrituras, quando você não absorve as Escrituras, você morre. A graça de Deus é gratuita, mas o pecado cobra o preço. Então escolha a graça de Deus, escolha o Deus. Que se você tiver passando por um problema só, uma falha com Deus, peça a Ele sabedoria, peça para Ele melhorar suas coisas, desabafe seus problemas para Ele, desabafe suas batalhas, seus desafios, peça ajuda a Ele. Porque se você pedir de coração, do seu coração, eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Então é isso. Obrigado por ter assistido, obrigado por ter escutado o Evangelho e que Deus abençoe todos vocês, irmãos. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Que Jesus Cristo abençoe todos vocês, de coração. Busque viver as coisas que Deus quer para você. Busque viver o propósito que Deus quer para você. Porque Deus te criou não para viver pelo pecado, mas sim para viver com propósito, com vida, com a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Busque viver por Deus, não pelos pecados. Porque quem vive pelo pecado é escravo do pecado. E quem vive pela graça de Deus tem a vida eterna.